Uma outra situação que você tem convivido com ela é a situação do meninastério. Meu irmão, esse modelo está espalhado por aí. O jovem é tratado como criança e acaba ou se revoltando, porque ele não é criança, ou então se infantilizando, sobretudo espiritualmente. É a falta de confiança de que o jovem pode se impor, que ele pode realizar, que ele pode resistir. É a falta de confiança de que o jovem pode ser jovem, cheio de Deus, numa geração sem Deus. O ministério tenta fazer com que o jovem seja todo o tempo conduzido por uma autoridade espiritual, como se fosse um tutor, um pai, mas ele nunca cresce. A visão é que ele é criança espiritualmente e não adulto. Eu acredito que o adolescente, ele pode ser adolescente de Deus, mesmo sendo adolescente. Mesmo com todas as limitações de maturidade da idade, ele pode chegar no máximo de maturidade que a idade permite. E mesmo como adolescente, ele pode assumir posturas de um adolescente comprometido com Deus. O jovem, seja ele saído da adolescência ou ele mais maduro, ele tem que ser estimulado a assumir a sua responsabilidade diante das situações que estão envolvidas na vida dele. O ministério trata o adolescente e o jovem como crianças. Eles se comportam como tal. E aí, todo o trabalho é como se fosse um grande jardim de infância. E os pecados acabam sendo pecados infantis. É como se a gente vivesse para limpar a fralda que é suja todo o tempo daquele jovem, daquele adolescente, que não consegue se manter limpo. Quando na verdade a gente tem que ensiná-lo a se manter limpo, ensiná-lo a manter os padrões, ensiná-lo a ser adulto. A Bíblia fala: eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e já venceste o maligno. Agora veja só, a gente não trata o jovem como aquele que é forte, como aquele que pode reter a palavra de Deus e praticá-la, e sobretudo, aquele que pode e deve vencer o maligno. A Bíblia diz que o jovem já venceu o maligno, mas a gente tenta protegê-lo como uma criancinha, porque ele não consegue. E o papo é assim: mas é muito difícil, nunca foi tão difícil para o jovem ser cristão, não é verdade? Não é mentira, pô. É mentira isso. Nunca foi tão fácil ser cristão e pôr em prática os princípios de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o pecado nunca foi tão grande, a graça nunca foi tão maior. E nós vivemos na graça. Nós nunca tivemos tanto à nossa disposição da manifestação de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, em toda a história. Nunca houve tanto de Deus à nossa disposição como há hoje. Isso é graça. E nós vivemos com esse recurso para triunfar sobre o pecado. Quanto mais o pecado crescer, mais a graça cresce. Se a graça cresce, fica mais fácil de vencer o pecado. O ministério não vê jovens com essa capacidade de serem fortes e vencer o maligno. E aí todo o trabalho é infantilizado, é pensado no jovem como criancinha, as atividades são infantis, a visão espiritual é infantil e tudo fica sem graça. E aquele jovem que está conectado com coisas que estão acontecendo, ele não se sente atraído. E os que se sentem atraídos por algum tempo, mas eles vão meter o pé já, porque eles não são crianças. Então o ministério é legalzinho, mas só por um tempo. Ele enjoa. Jovem não é criança. Mister Jovem. O mistério jovem é um formato de ministério que tem atraído muita gente. A ideia é que tudo seja espiritualizado. Ninguém sabe o que vai acontecer. É um mistério. Deus é quem sabe. E o pior, meu irmão, é que esse mistério jovem é um tipo de ministério que tem toda a aparência de algo super espiritual. As pessoas vão subir o monte para orar e para saber o que fazer.
Ninguém vai planejar nada, é o Espírito que vai conduzir. Ninguém vai tentar planejar nada, porque isso é falta de fé e de espiritualidade. No mistério jovem, a ênfase está na experiência sensitiva. Então, as consagrações, as reuniões de busca pelo Espírito Santo, de busca pela experiência, vão tomar o lugar de maior importância. As revelações. Meu servo, assim te digo, e te digo porque contigo tem intimidade. Essa palavra tem um efeito tremendo e as pessoas acabam se encantando e querendo cada vez mais e mais o transcendental, como se não vivessem no natural. Descaracteriza o jovem como jovem enquanto ser, para se tornar um ser que só vive do sobrenatural, do milagre, da revelação, do sobrenatural. E o mistério jovem, além de valorizar demais o transcendental, manifesto dessa forma, porque não pode ser manifesto de outra forma, não pode ser através de uma palavra normal, não pode ser através de uma conversa, não pode ser de outra maneira. Deus só pode se manifestar assim para ser espiritual. Além dessa busca pelo mistério, administrativamente, estruturalmente, o mistério jovem é um mistério mesmo, porque ninguém sabe o que é, para que serve, como funciona, aonde vai dar. Não tem objetivo. A Bíblia nos ensina, palavras de Jesus, que ninguém vai construir uma torre sem sentar primeiro para planejar se os seus recursos são suficientes para terminar o empreendimento. Para não acontecer de chegar na metade e acabar o recurso e todos que passarem assoviarem dizendo: olha só, que vacilão, começou a construir uma coisa enorme sem ter condições, parou pela metade. Olha que pessoa vacilona. Jesus diz: ninguém vai para uma guerra sem sentar primeiro e planejar e fazer um levantamento para ver se vai com 1.000, 2.000 ou 10.000 soldados, para não ir de maneira errada e ser derrotado. Meu irmão, planejamento é espiritual. O Espírito Santo que revela na hora, ele pode revelar antes, na hora de planejar. Ele pode capacitar com informações. Nós podemos ter um ministério que nós sabemos o que é, quais os propósitos, como fazemos, aonde vai dar. E nessa dinâmica, o Espírito pode conduzir, mudando uma coisa ou outra, dentro do que ele já nos ensinou, do que ele já nos revelou. O mistério jovem é um mistério enquanto funcionamento, é um mistério enquanto prática, e a busca pelo mistério faz do jovem um fanático, um sensitivo, e é quase um ministério de Mr. M. É, Mr. Jovem, você está vivendo o mistério jovem, o mistério jovem. As coisas do jovem têm que ser sério. O trabalho de Deus tem que ser levado a sério. Por isso, o modelo que eu defendo é o modelo do ministério jovem. Querido, esse modelo também está presente em quase todos os ministérios. Ele se apresenta e sai. Vira e mexe, ele aparece e sai. A ideia de levar as coisas a sério tem sido mal entendida. Porque as pessoas pensam que levar a sério é não ter humor, é não ter leveza, é não ser jovem. Normalmente, quem cobra isso são os adultos, os líderes, os conselheiros e alguns jovens que são contaminados por uma velhice exacerbada, injustificada, uma velhice que transforma o jovem em alguém envelhecido e que cobra compromisso e seriedade. A palavra de ordem desse ministério é compromisso. Tem que ter compromisso com as coisas de Deus, tem que ter compromisso com Deus. Se não tiver compromisso, tem que ter compromisso, tem que levar a sério, compromisso, sério, compromisso. Não tem nada a ver isso com o ministério jovem. Meu irmão, o jovem, ele é movido por motivação, ele é atraído por amizades, ele é encantado por realização, ele é alimentado pela novidade, pela renovação.
São outros valores que vão manter o jovem motivado, conectado, atraído e, enquanto conectado, atraído, se relacionando, ele vai ter experiências com Deus e vai crescer espiritualmente e vai mudando de nível. O ministério é uma imposição, é uma estrutura pesada, que tem muito a ver com o monastério, com estar todo dia lá pela responsabilidade, que tem muito a ver com outros modelos ruins que nós vimos. Nesses modelos o ministério ele aparece, porque a ideia é que jovem tem que levar as coisas a sério, há muita briga, há muita cobrança. Ele funciona na base da cobrança. Então, quando o pessoal está à vontade, sorrindo, brincando, não serve, porque não está levando a coisa a sério. Uma das coisas que acontece mais no ministério são as broncas. Os fariseus do tempo de Jesus eram assim. Eles criticavam Jesus porque Jesus ia a festas. E Jesus devia ser muito gente boa, eu tenho certeza que ele era, porque todo mundo queria convidar Jesus para ir nas suas festas. Era festa de casamento nas bodas de Caná, era banquete na casa do publicano, era festa na casa dos pecadores. O pessoal de fora chamava Jesus, porque era agradável a presença dele. E Jesus levava a sério o reino. Ele veio para implantar. Jesus é o nosso protótipo de humanidade e de seriedade. Mas a seriedade de Jesus não anulou o seu bom humor, o seu senso de participação, a sua capacidade de se relacionar com pessoas. Eu imagino Jesus comendo aquele churrasco e dando boas gargalhadas das piadas de Pedro, que era um fanfarrão, e Jesus rindo, brincando, contando história, contando piada, talvez falando do time, se tivesse na época futebol, Jesus falando dos gols do time dele, que o atacante do time dele de novo já estava sendo artilheiro do campeonato. Imagina até Jesus cantando junto com os discípulos. Isso, essa leveza de Jesus, fazia dele um homem agradável. Ele ganhava as pessoas, porque ele era alegre e levando a sério, mas com alegria. O ministério exclui toda a alegria do ministério jovem, exclui toda a leveza, toda a jovialidade. E aí, o que acontece? Fica uma coisa pesada, ruim, obrigatória, as pessoas se obrigando a participar e um obrigando o outro, e se perdeu a essência do que é verdadeiramente o ministério jovem. O ministério jovem é um perigo, porque tenta castrar e anular, e o jovem não aguenta muito tempo. Com o tempo ele sai dessa opressão, desse fardo. Quem segue Jesus tem que ser por amor. Quem faz a obra de Jesus tem que ser por outros valores, os valores do reino, que não são essa cobrança e essa seriedade. Paulo fala lá em Filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Meu irmão, o ministério jovem, mais do que todos, tem que ser marcado pela alegria que faz parte da vida do jovem. Atenção, ministério! Ministério é meu comando. Ministério, sentido. Ministério, cansar. Tá uma bagunça esse negócio. Vocês têm que parar de ser mocorongo. No canguru agora, canguru A2. Isso aqui é o ministério jovem, não é bagunça não. Além de responsabilidade e compromisso, tem que estar debaixo de autoridade, porque o ministério jovem funciona com hierarquia e disciplina. E se fizer a coisa errada, vai ser punido e excluído. E tem que saber quem manda. A autoridade espiritual sou eu. Quem está debaixo da autoridade e se revoltar tem rebeldia, porque isso é o ministério jovem. Entendido, militar? É assim que funciona. E sim, senhor, não, o senhor quer ir embora. Se não quiser, sai, porque aqui é o ministério jovem. Quantas igrejas, meu irmão, você conhece que funcionam assim? A palavra de ordem é autoridade espiritual. E com essa fachada de autoridade espiritual, pessoas pisam em pessoas. Com a fachada da autoridade espiritual, quem tem autoridade, ao invés de servir, como Jesus ensina, o que é o maior é o que serve a todos, é o contrário. Cada um tenta se valer do seu cargo, da sua função, para mandar nos outros, para circunscrever o seu espaço, mandar no seu quadrado, estabelecer sua área, causar influência, tirar benefício, em alguns casos até benefício financeiro. Quantos ministérios a gente vê por aí dessa maneira?
E o pior, esse modelo de ministério jovem, um ministério militar, com a visão de hierarquia, disciplina, autoridade, comando. E quem não faz está em rebeldia e vai para o inferno, porque os rebeldes vão para o inferno. E as pessoas pisam, controlam, dominam, manipulam em nome de fazer as coisas para Deus. Entende uma coisa? No reino de Deus não se faz nada por imposição, se faz por amor. Nós já vimos a questão da igreja de Éfeso, quando o zelo tomou o lugar do amor. Eles tinham amor por Deus, mas não tinham pelo próximo. Jesus fala, se você não se arrepender e voltar e praticar as primeiras obras, eu virei a ti e arrancarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, não adianta todo o zelo doutrinário, de trabalho, se o relacionamento não funciona. Ministério tem a ver com relacionamento. São pessoas se relacionando como membros de um corpo, no objetivo de se abençoarem mutuamente, de serem úteis à vida de outras pessoas e levar essas outras pessoas a viverem um relacionamento com Deus. Essa ideia de super preparado, essa ideia de qualificado por um título, não tem lugar no reino de Deus. A qualificação no reino é dada pela quantidade de amor que você tem. Jesus diz, no último dia nós vamos ser avaliados por quanto nós servimos. Demos de comer, de beber, vestimos alguém, visitamos os presos, os doentes. É essa qualidade de serviço. Quanto mais autoridade espiritual você é investido, mais responsabilidade espiritual você tem de servir a quem está conectado contigo, de dar cobertura e servir, e não de se prevalecer e mandar. O ministério jovem está muito voltado para isso. Quem manda, quem é autoridade, quem obedece, e tem que fazer, senão é disciplinado. Essa coisa de disciplina, de punição, de culpa. Terrível isso. Um dos perigos do ministério jovem é botar culpa. Culpa nas pessoas. Culpa, punição. O reino é o reino do amor. É o reino onde pessoas servem por amor. E quanto mais autoridade, mais serviço, mais amor. A gente vê pelo nosso comandante, ele lavando os pés dos apóstolos e dizendo, aquele que quiser ser o maior, que sirva. Então, o ministério jovem é uma fraude, é uma deturpação, como todos esses outros modelos que nós vimos, são deturpações do que seria o ministério jovem, daquilo que deveria ser um ministério jovem. Mas eu te pergunto, o que é um ministério jovem, então? Meu irmão, antes de a gente responder a pergunta do que é um